Voltamos com o programa Direitos e Deveres, Cidadania e Ação, na TV Destaque. Contamos hoje com a participação do Dr. Cristiano Carvalho de Sá, que nos esclarece de forma brilhante sobre direitos políticos e questões partidárias. Doutor Cristiano, ficou pendente a pergunta da doutora Tatiana a respeito da inelegibilidade. Por favor. Sim, inelegibilidade, de forma bem simples para explicarmos, a lei prevê vários casos de inelegibilidades, são critérios que aquele detentor de mandato ou cidadão, ele fica impedido de concorrer a determinado cargo público. Por exemplo, aquele político que está exercendo um mandato, por exemplo, um secretário municipal, se ele quer concorrer a um determinado cargo, ele precisa, por exemplo, se desincompatibilizar do cargo, ou seja, precisa sair daquela função pública para poder concorrer a um determinado cargo eletivo. Os detentores de mandato do executivo que queiram concorrer a outros cargos precisam também se desincompatibilizar. E existem também os casos previstos no caso de suspensão dos direitos políticos, advindo de alguma condenação por infringência a alguma norma referente à prestação de contas, referente a alguma condenação criminal, que isso também suspende os direitos políticos. É o caso da improbidade administrativa. Sim, a improbidade administrativa é um caso de inelegibilidade. Você fica com os seus direitos políticos, né? Aquele cidadão que incorreu nessa prática fica com os direitos políticos suspensos e fica impedido de concorrer a um cargo eletivo. Não haveria, doutor Cristiano, só para a gente completar essa questão da inelegibilidade, uma certa contradição? O secretário municipal, por exemplo, ele tem que se desincompatibilizar do cargo, deixar o cargo para poder concorrer a um cargo eletivo. Sim. Agora, o prefeito a nível municipal, o governador a nível estadual, o próprio presidente da República a nível nacional, ele se candidata à reeleição e continua exercendo a sua função, participando de eventos, aparecendo na mídia, enfim. Não haveria aí um desequilíbrio nesse... Qual é a sua opinião como advogado com experiência nessa área? Olha, realmente isso é uma das grandes discussões em termos de legitimidade do processo eleitoral, porque isso acaba acarretando, de certo modo, uma desigualdade no pleito, né? As regras do direito eleitoral visam estabelecer um equilíbrio entre os candidatos, de modo que quem esteja efetivamente num mandato ou num cargo público tenha as mesmas condições ou não tenham condições melhores que aqueles que estão fora da administração. Então, realmente, de certo modo, é um paradoxo, né? Uma contradição. E se nós formos fazer um apanhado, nos últimos 8 anos ou 12 anos, né, quando foi possível a reeleição, praticamente todos os candidatos que foram, os mandatários atuais que foram para a reeleição, praticamente todos conseguiram se reeleger. Né? Sim, fica numa condição privilegiada. Ele tem a mídia à sua disposição, ele tem, embora o que se justifica também essa permissão da legislação no caso de reeleição da pessoa, especialmente nos cargos de prefeito, governador, são algumas condutas vedadas, né? Existem as condutas vedadas aos agentes públicos, é proibido de participar de inauguração de obra pública, determinadas manifestações na mídia, ele fica impedido também, mas isso por si só não assegura, digamos assim, à oposição que ele concorra em igualdade de condição. Bom, doutor Cristiano, deixa eu aproveitar então e falar um pouco sobre a privação dos direitos políticos e as situações então que privam o cidadão de votar e de ser votado. Sim. Aproveitando já, também se é permitido a cassação dos direitos políticos. A cassação ela é terminantemente proibida, a cassação dos direitos políticos. Há, no caso, a suspensão desses direitos políticos. E as causas, eu disse anteriormente, né, de forma exemplificativa,
condenação por improbidade administrativa, no caso de aqueles detentores de mandato também, rejeição das contas, né? Todo prefeito e todo presidente de Câmara ele precisa apresentar as contas da gestão, e se ele for condenado, no caso, pela rejeição das contas, ele fica inelegível, né? Dependendo do caso, na maioria dos casos, por 8 anos. Né? Existem algumas outras previsões legais de algumas outras restrições. Então, não sei se eu respondi toda a pergunta, mas são em casos de incorrência em algum delito que normalmente a pessoa tem suspenso os direitos políticos. Há também o caso de condenação criminal transitada em julgado, enquanto perdurar os efeitos da condenação. Então, o cidadão ele é condenado por qualquer delito, ele tem os seus direitos políticos suspensos enquanto ele não cumpre a execução da pena. O caso de detentor de mandato já é um caso mais fácil de se acompanhar. Ele incorreu em alguma irregularidade na condução do seu mandato, ele tem o direito político suspenso. Então, deixa eu só aproveitar. Então, se perdeu ou se suspendeu esse direito político, ele pode readquirir esses direitos, então, Sim. Existe uma lei específica que fala sobre as incompatibilidades e inelegibilidades, que prevê esses casos de suspensão, e isso tem que ter um tempo, né? A pessoa não fica com direito político suspenso eternamente, né? Existe o caso de suspensão e depois de um certo período ela readquire, né? Existem casos também, por exemplo, de quando a pessoa é naturalizada, se ela perde a naturalização, ela vai perder o direito político também. Então é mais um exemplo que se aplica aí ao caso. Mas só para que o telespectador não fique na dúvida, porque são expressões que são usadas, às vezes, uma pela outra. Uhum. Suspensão do direito político e perda do direito político. Eu posso dizer que suspensão e perda é a mesma coisa, ou tem uma diferença? E se tem, qual seria, para que o telespectador possa entender melhor? A perda, no caso, se diz especificamente, o exemplo mais claro é a questão de perda da naturalização. O brasileiro nato, ele tem os direitos suspensos. O brasileiro naturalizado, aquele estrangeiro que mora no Brasil, depois de alguns anos ele se torna naturalizado. Então ele pode perder os direitos políticos se caso essa naturalização, de acordo com a lei, existem vários critérios para isso, aí no caso ele perde os direitos políticos. Porque só tem direitos políticos os brasileiros natos e os brasileiros naturalizados. Certo. Então a perda para o estrangeiro, a suspensão para os brasileiros. Tá. Aproveitando então, o militar alistável, ele é elegível? Ele tem alguma condição especial a seguir ou tem algum impedimento que afete essa capacidade dele eleitoral de ser votado ou de, no caso, ser alistado, né? Então, no período de prestação de serviço militar obrigatório, ele não pode ser alistado. Se ele passa a condição de militar ativo, ele é alistável. Contudo, não é possível ele se filiar a algum partido político. Então, no caso dele concorrer a um cargo eletivo, ele concorre diretamente na convenção, né? Não há aquela, que é um dos requisitos também de elegibilidade, que faltou eu dizer no início do programa, é a pessoa estar filiado a algum partido político. Não tem como ser candidato sem filiação. A única exclusão é o caso do militar, que é escolhido diretamente na convenção. Se ele tiver mais de 10 anos de serviços na ativa, ele passa a inatividade, ele retira-se do serviço militar, mas ele fica na condição de inativo, ele vai para a reserva, né? É chamada reserva. Se ele tiver menos de 10 anos de serviço militar, ele tem que se afastar desse serviço público. Ele perde a condição de militar, então?
perde a condição. Se ele tiver menos de 10 anos, ele perde a condição de militar. E isso vale para, vamos supor, quando se fala em militar, nós estamos falando em integrante da Polícia Militar e integrante das Forças Armadas, Exército, Aeronáutica, Marinha? Sim, Polícia Militar e, no caso, os integrantes das Forças Armadas, né? Exército, Marinha e Aeronáutica. E essa restrição também se estende aos integrantes da Polícia Civil ou não tem nada a ver? Então, no caso de Polícia Civil, a Constituição ela é bem clara, né? Ela fala sobre militares. Então, no meu entendimento, não abarca os policiais civis. Certo. O policial civil ele fica exercendo o cargo. Ele vai se sujeitar ao regime do funcionário público. Sim, ele fica exercendo o seu mandato. Se ele saiu do mandato, ele volta a exercer sua atividade pública. Eu acho que o civil, então, entra na questão do servidor público, seu que cargo foi comentado anterior, né? no seu cargo anterior. Isso. O tema é amplo, tem muito debate, mas nós vamos continuá-lo no próximo bloco. Vamos a um breve intervalo. Lembramos que o programa será reprisado todas as sextas às 7h30, às sextas às 21 horas e aos domingos às 22 horas. Você pode nos auxiliar mandando um tema de seu interesse para que nós possamos estar discutindo, conversando e abordando de uma forma ampla aqui no programa. Mande um e-mail para www.obguarulhos.org.br ou secretaria-geral@obguarulhos.org.br. Ou, se você quer ver o seu estabelecimento comercial divulgado neste programa, entre em contato com a nossa produção falando com o Marlon Leles pelo telefone 93 83 47 27. Voltamos já.